Olá, internautas do AC 24 Horas, tudo bem? Estamos dando início a mais um Boa Conversa, pode-se dizer o primeiro de 2021 nesse novo formato, e agora acompanhado dos meus amigos Luiz Carlos Moreira Jorge e o Astério Moreira. Para começar o programa de hoje, ele vai ser vai ser diferente. Ele vai ter várias perguntas, ele vai ter a participação do internauta é importante também. Você pode fazer sua pergunta, a gente vai estar aqui acompanhando aqui a movimentação da rede. E quem nos ajuda a fazer o programa de hoje é o ex-senador, ex-governador Jorge Viana, que está aqui do meu lado. Vocês podem acompanhar Jorge Viana, que arrumou um espaço aí na sua agenda corrida para participar dessa entrevista conosco. Seja muito bem-vindo, viu, senador? É uma honra ter o senhor aqui hoje e a gente espera fazer uma boa entrevista, e já sabendo que o senhor já tomou a primeira dose da vacina, Graças a Deus. E como é que está... É o SUS. A gente já começa a perguntar, como é que está a saúde? Porque está todo mundo aí nessa questão da pandemia. Como é que está esse período para o senhor agora, né? Eu acho que não tem nada de normal ainda, né? A gente tem um baixo índice da população vacinada, e aqui no Acre mesmo, ano passado, foram quase mais de 800 pessoas que morreram, né, que a gente perdeu. E esse ano, nós ainda não chegamos na metade do ano, já foram quase 900 pessoas que morreram também. Então, de fato, nós estamos no meio de uma pandemia e com risco de entrar numa terceira onda. Isso me preocupa muito, porque a gente não pode ter tranquilidade quando tem gente morrendo no Brasil, quase 2.000 pessoas ainda por dia perdem a vida. É muito grave. Só na Índia que está tendo mais mortes que no Brasil. E isso, para mim, eu acho que está longe do novo normal, e a situação ainda segue muito grave. Entendido. Senador, existe uma situação que, queira ou não, o senhor está de fora. O senhor é um mero espectador do que acontece. O senhor não está como gestor, o senhor não está sem mandato, né? E o senhor vê os atores da política agindo a todo momento. Tanto o governo estadual, as prefeituras, governo federal. Como é que está essa situação, o senhor vendo de fora? O pessoal está acertando, está errando? Como é que o senhor consegue analisar nessas três esferas a atuação aqui a nível de Rio Branco, Acre e a nível federal, a situação? Olha, eu acho que para quem está de fora é fácil criticar, né? Você pode botar defeito para prefeito, para governador, para presidente, mas, sinceramente, a população não está muito interessada nessa conversa. Pelo menos as pessoas que eu falo, e sempre se referencio de eu ter sido prefeito, governador e senador, qual é a solução, o que é que a gente pode fazer. Eu vejo algumas coisas graves, não quero nem nominar. Mas, assim, nós vivemos lockdown de fim de semana, nós vivemos restrição, isolamento, que são aliados do enfrentamento da pandemia. Nós vivemos uma luta por vacina, que é fundamental para a gente sair da pandemia. Sem vacina, não vamos sair da pandemia. E aí, agora aqui no Acre mesmo, né, e no próprio Brasil, a gente saiu da bandeira vermelha, que era de alto risco, para uma bandeira que é de risco, mas é amarela. Eu olho e vejo os comerciantes, eu vejo as pessoas que estão quase falindo, se organizaram para, quando diminuísse a pandemia, ou os índices diminuíssem, eles abrirem sua atividade, voltar a trabalhar, ganhar algum dinheiro, pagar suas contas. Mas eu não vi isso na gestão pública. Eu não vi plano nenhum, nem nacional, nem aqui no Acre, porque não teve um plano para dizer, olha, vamos entrar semana que vem, ou entramos na bandeira amarela. Na bandeira amarela a gente pode fazer isso, aquilo, empregar, ajudar. Para mim, isso é o que eu chamo de caminho para a gente poder passar por essa pandemia. Eu não vejo planos para lidar. Uma pandemia é uma coisa muito séria. É uma coisa que tinha que estar todo mundo unido. Você vê os Estados Unidos, tem um plano. Eles estão saindo. O presidente chegou lá e disse, em 100 dias, mudou o presidente lá, vou vacinar a população, já estão vacinando gente com 16 anos. A economia voltou... 12 anos. Com 12 anos já. 12 anos. A economia voltou a crescer, tinha um plano. No Brasil não tem plano nenhum. O Paulo Guedes quer aprovar a mesma coisa que ele defendia antes da pandemia. O presidente também trabalha nesse sentido. E aqui, sinceramente, eu não estou querendo aqui ficar jogando pedra, porque é fácil jogar pedra nos outros, mas eu não vejo o horizonte colocado pela prefeitura ou pelo governo.
A pandemia, ela tem uma dimensão política, tanto é que está aí CPI no Senado, está a guerra da cloroquina, muita confusão. Ela ganhou uma dimensão política que talvez não tivesse necessidade. O senhor acha que esse contexto da pandemia está fazendo com que o ex-presidente Lula, que teve anulado lá na primeira instância aquelas acusações, ele começasse a aparecer bem em pesquisas, porque a gente vê já 3 pesquisas, foi Datafolha, Exame e Vox Populi. E Vox Populi, né, Luiz? Então, o senhor acha que a pandemia está impulsionando a candidatura do Lula ou a provável candidatura dele? Ele nem se manifestou ainda. De novo, assim, eu acho que tem uma situação, a eleição de 2000, toda eleição é diferente uma da outra. Certamente, a do ano que vem vai ser diferente da última, em 20, e bem diferente da outra última nacional de 18, de 2018. Aquela eleição de 2018 foi uma eleição que as pessoas votaram com raiva, votaram chateadas, votaram indignadas, votaram querendo fazer uma coisa completamente diferente. Eu só queria tirar vocês do poder, o PT. Não, estava contra o sistema, contra quem estava governando, contra isso. É um direito da população. A população manda recados. E aí eu entro no que o Astelli falou. Ela votou com aquele sentimento. Mas eu acho que depois dessa pandemia, depois da crise que nós estamos vivendo uma crise social tremenda. Miséria, não pobreza, miséria. Nós estamos vendo desemprego máximo. Eu acho que a população tende a votar em alguém mais experiente, que tenha calma, que acalme as coisas, que pelo menos seja um porto seguro. É alguém que aponta que, olha, aquilo ali, se aquele ali estiver ali, pelo menos em determinadas tragédias a gente não fica e a gente atravessa o tempo difícil. Eu acho a tendência, por isso que talvez o Lula esteja sendo lembrado, porque ele fez, ele tem experiência, mas tem umas coisas que não gosta e tal. Pois é, mas as pessoas sabem que ele tirou o Brasil do mapa da fome, que ele ajudou, inclusive o agronegócio cresceu mais no governo do Lula do que qualquer governo. Ele conseguiu fazer algo, independente se foi apoiado por uma coisa ou outra, pelo cenário mundial, mas está na memória das pessoas que naquele período, muita coisa, apesar dos problemas, muita coisa funcionou e funcionou bem. Para as universidades, que agora estão com risco de fechar, e para tudo que é setor, principalmente pobreza, inflação, empresário, emprego. Essa é uma situação muito grave que a gente está vivendo. Jorge, nós estamos entrando no ano eleitoral, antes de tudo, boa noite. E o capital do PT, nesses 20 anos, pelo menos aqui no Estado, ele sempre foi internamente o da fidelidade partidária. Vocês sempre pugnaram por isso, lutaram por isso, tentaram manter, ou mantiveram isso, né? E de repente se vê um deputado do PT derrubar uma CPI do maior adversário de vocês, que é o governador Gladys Cameli. De repente se vê um prefeito como Gerry de Assis Brasil receber o governador adversário de vocês com outdoor saudando ele. E se vê no mesmo palanque, em Mâncio Lima, o prefeito Isaac Lima, né? E se abraçando com o Gladys Cameli. O PT mudou em quê? Abriu as portas, vocês não estão assim mais ligando para a questão da fidelidade partidária. Como é que você vê esse quadro, que para mim é curioso e novo? Pois é, Luiz, é novo mesmo. Os companheiros que estão nos mandatos, o Léo, que tem procurado fazer um grande trabalho, o Danielzinho aqui, o Jonas, eles estão procurando achar um caminho na hora que a gente deixa de ser governo e passa a ser oposição. Isso é novo, porque fazia 20 anos que a gente estava trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. Mas eu sempre lembro uma coisa, a porta de entrada e de saída do PT não tem trava. Sempre foi assim. Entrou pela porta da frente e no dia que quiser sair, sai. E eu vejo isso com muita tranquilidade e naturalidade. Os prefeitos agora ganharam a eleição no meio de uma pandemia. E devem, certamente, estar procurando um jeito de atravessar essa terrível crise que estamos vivendo, onde o caos está estabelecido. Muito sofrimento. Luiz, as pessoas estão na rua, não é pedindo mais dinheiro para um ou para outro, que já é uma coisa que a gente não conhecia mais no país, porque tinha o Bolsa Família, que funcionava, acalentou. As pessoas estão pedindo comida.
estão na porta do supermercado, na rua, pedindo comida. Agora, Jorge, não é pedindo dinheiro. Aí eu volto para cá. Estou dizendo que nós não temos trava na porta de entrada e saída. Eu não conversei ainda, por conta da pandemia, agora eu estou sendo vacinado, eu vou conversar com os colegas. Eu posso falar tranquilamente disso, porque eu fiz relacionamento com o Fernando Henrique quando eu fui prefeito, quando fui governador. E eu falava com o Lula, que sempre me apoiou, ajudou bastante, e eu estabeleci relações institucionais. Eu, sinceramente, acho que tem um jeito de você se relacionar com o governador, até com o presidente da República, quando você está ocupando um cargo público desse, em nome da população, mas não precisa passar uma linha que tem ali. Nós temos que conversar com essas pessoas. A questão é que, eles é que, ao que parece, essa linha já foi ultrapassada. Né? Pois é, eu quero conversar com esses companheiros, prefeitos, a prefeita Fernanda. Eu breve devo estar indo com ele. Dando a declaração da prefeita que se o Gladys convidasse ela para ser vice, ela deixaria o PT. Quer dizer, bota a Fernanda também nesse jogo aí. Mas é por isso que eu tô colocando isso na boa mesmo. Eu vou passar para os colegas prefeitos, que eu sou ex-prefeito, e pelo menos dividir com eles a minha experiência de como é que dá para fazer sem a gente criar problema, nem para o partido e nem para os adversários. Outro dia uma jornalista me perguntou se eu estava preocupado, se os prefeitos do PT iam sair. Eu falei, olha, eu acho que agora a gente tem que começar a se preocupar com os prefeitos que querem vir para o PT, porque com a possibilidade do Lula ser presidente, essa possibilidade tá maior de gente vir para o PT do que sair do PT, na minha opinião. A expectativa de poder, ela já começa a ser grande em relação ao ex-presidente Lula, para chegar a esse nível assim de manifestação. O senhor tem recebido manifestação de algum político de mandato que esteve, por exemplo, com o senhor no passado, que hoje pode ser parlamentar ou não, de que pode caminhar junto com o PT o ano que vem, com o senhor? Olha, eu acho um monte de coisa, mas eu sinceramente, de novo eu falo, acho que a população não está muito interessada nesse negócio não. Agora você fez uma pergunta. Quando ela pensa no Lula, pensa porque foi um presidente que fez. Quando alguém lembra meu nome, aí diz, pô, mas no Jorge, quando esteve na prefeitura, no governo, no mandato do Senado, ele realizou coisas. As pessoas falam assim para mim, pô, onde eu vou? No posto de gasolina, no supermercado, ontem eu estava lá no shopping fazendo uma compra de um material para o meu escritório, inúmeras pessoas vêm me estimulando e tal. Agora, essa parte partidária, eu acho que a população não está muito interessada, não. Ela está querendo que alguém auxilie para a gente sair dessa pandemia, dessa falta de emprego, da falta de renda, de uma inflação alta. Isso, para mim, é que está na agenda das pessoas que falam comigo. E eu acho que a classe política está errada. O pessoal está brigando, focando na próxima eleição. O antipetismo, a onda acabou. Não acabou não, mas eu acho que ela mudou bastante. Mas já há um questionamento muito grande aqui, que você sabe que o Acre vive e respira política, né? Afinal de contas, como é que vai? Por exemplo, o PTCO, porque diz que você conversa sempre com o senador Sérgio Petecão, já haveria um acordo secreto para vocês estarem juntos num eventual segundo turno e que ele sairia para o governo, lançaria candidato ao Senado, você seria o candidato ao Senado. Até que ponto vai a especulação e até que ponto vai a verdade nisso? Não, é muita especulação, mas é verdade também que a gente... Eu sou aqui do Acre, somos acreanos, a gente se conversa, eu não tenho inimigos nessa confusão toda que tem, graças a Deus. Você conversa com todo mundo? Converso, óbvio. E também, eu queria até estar ajudando mais, porque nós estamos vendo uma pandemia, não é possível que... Eu acho até uma falha dos governantes de não procurar as pessoas, não é para... Eu não quero ser conselheiro de ninguém, eu só quero, como cidadão, querer ajudar. Ainda agora o Marcos falou, pô, tu é cidadão. Eu sou procurado por gente de fora, em Brasília, em outros cantos. E outro dia um secretário municipal me procurou e eu recebi na minha casa. Falei, olha, o que eu puder, rapaz, pelo menos as ideias, a minha opinião, eu quero passar, porque eu quero que as coisas mudem e melhorem. Então não teve nenhum entendimento com o Petecão, até aqui pelo menos nenhum tipo de entendimento, muito menos nem secreto, nem transparente. O que tem... é que eu acho que a população está procurando um jeito de ter esperança novamente, apostando em alguma coisa. Eu sinto isso. Porque eu converso com empresários, hoje mesmo falei com alguns empresários de manhã, tenho falado direto com empresário, com pessoas de posto, com pessoas no supermercado, trabalhador, desempregado, pessoal da construção civil. E eu sinto que está se criando um movimento assim de querer ter esperança, se pegar em alguma coisa para quando a pandemia passar, ver se alguma coisa voltar ao normal.
e se muda essa situação que vive. E eu acho que quem está governando hoje não está vendo isso. Não é possível que não está vendo que tem uma pobreza que virou miséria. E quando eu olho para alguns da classe política nossa, eu não posso nunca esquecer que tem bons parlamentares no Acre, eu acho que eles estão no outro planeta. Porque são pessoas que estão aí com um negócio de emenda e tal, que nem vai sair esse dinheiro. Paulo Guedes criou um mecanismo que emenda, boa parte não vai ser nem liberado, Luiz. Se você estudar as normativas, instrução normativa, você tem que fazer um projeto, você tem que fazer um estudo de viabilidade, você tem que fazer uma licitação, e quando você tiver tudo pronto, 6, 7, 8 meses, 1 ano, 2 anos depois, é que você teria a liberação dos recursos. Então, quando um político fica prometendo que vai resolver o problema do Estado, do município, com emendas, aquilo ali vai ser manchete de jornal pelo menos uns 2, 3 anos. O que precisa ter é política de governo, de investimento de governo, federal, estadual e municipal, dizendo, isso aqui nós vamos fazer. E os políticos ajudando. Então, tanto é que nós estamos no 3º ano de governo, e eu não estou de novo aqui, eu não quero jogar pedra, mas nunca precisamos tanto de gerar emprego, oportunidade de trabalho e renda para as pessoas como agora. Agora, na saúde, você não acha que o Gladys, pelo menos, saiu bem, construir dois hospitais de campanha que são definitivos, e não ter entrado na onda do negacionismo, né, do presidente Bolsonaro? Você não acha que isso deve ser uma virtude que deve botar nessa balança, não, de análise? Eu escrevi isso na minha rede social, porque, poxa vida, todos nós precisamos nos ajudar para nos salvarmos. Eu converso com o doutor Tião Viana, que é meu irmão médico. O Tião ajudou quantas milhares de pessoas como médico, como profissional da saúde. E falo com o doutor Thor, falo com o doutor Oswaldo, falo com os médicos que são referência, que estão aí correndo risco de vida para salvar a gente. E quando eu vi o governador falando de vacina, que para ele me dê que eu tome e tal, ótimo, nosso governador está atrás de vacina. Mas eu acho que eles que são aliados do governo Bolsonaro deveriam ter ou auxiliado porque a vacina depende do SUS, depende do Ministério da Saúde. Quem é o Ministério da Saúde? É o governo federal. Está tendo uma CPI para discutir... O governo federal trata isso como uma gripezinha, por né? Isso. Aí o governo federal, aliado do governador, aliado do prefeito, nega a vacina, recusou as vacinas da Pfizer. Mas seria pior se o governador daqui também negasse a vacina? Não, eu estou dizendo que eu reconheci isso, mas eu digo, como aliado, eles tinham que ter ido lá, os governadores aliados, para a gente ter a vacina, porque esse é o jeito da economia voltar ao normal, das pessoas poderem ter um emprego. Esse é o jeito, trabalhar. Né? É o único esse é o jeito, mas o a Paulo gente Guedes tem um Bolsonaro, admite. né, lá em Brasília. Como é que um governador do Acre sai daqui? Bolsonaro, mas a vacina tem vindo também, né? Está chegando não é a vacina. Possível, olha. Um senador do Acre era o relator do orçamento. Amigo, ser relator do orçamento é a força que o parlamento... Eu conheço o parlamento e conheço o executivo que eu fui. A força do parlamento, daqui dos Estados Unidos... Os Estados Unidos deixou o presidente Obama de joelho porque não aprovou o orçamento do jeito que ele queria. Foi. Ele teve que desativar serviços públicos. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Então nós tínhamos um relator do orçamento que poderia ter dito, gente... Tem que botar o dinheiro para comprar vacina. Se não comprar vacina, a gente não aprova no Congresso o orçamento. O senador do Acre teve isso na mão para salvar vidas. Agora, o que é que ele fez? Aí, agora, denunciado pelo próprio Paulo Guedes, ele entrou num escândalo de orçamento paralelo de botar dinheiro lá para Goiás, de botar dinheiro para o Mato Grosso. Amigo, o Senado é o lugar que representa os estados. Cada estado tem 3 senadores. O Mato Grosso, que é rico, não precisa do 4º. Goiás já tem 3. O Acre que não pode perder um senador, porque é fundamental para o próprio governador. Se eu fosse senador, eu estava ajudando o governador. Eu não quero estar na política para fazer oposição, não. Eu acho que a oposição é legítima, é tudo, mas eu tenho um perfil de sempre estar atrás da solução das coisas. Agora, Jorge, de ajudar. O teu governo foi pautado pelo ambientalismo, né? Defesa do meio ambiente. Uma das pautas do teu governo foi exatamente isso. Como é que você vê essa obsessão, né? Esse desejo, sim, árduo do senador Márcio Bittar em querer fazer uma estrada ligando a Pucallpa e cortando a Serra do Divisor? Olha... Ele vai conseguir isso? Nós fizemos estradas e só fizemos porque a gente conseguiu aprovar o plano de proteção ambiental e das populações tradicionais. Mas essa proposta que o Márcio está fazendo
é o pior jeito de tentar fazer a integração do Brasil com o Peru lá em Pucallpa. Primeiro, eles chegam lá em Brasília e dizem que não tem a ligação. Eles tinham que estar botando para funcionar plenamente, aqui nós já fizemos, que é a Estrada do Pacífico. Botar gente que a gente não conseguiu pôr, vamos ser honestos. Nós não conseguimos pôr a Receita Federal, a Anvisa, lá, porque tem que ter isso na alfândega. O governador Tião Viana, uma época, ameaçou tocar fogo em 2 caminhões que vinham com produtos perecíveis do Peru para cá, porque não queriam liberar os produtos. Por quê? Ninguém quer vir trabalhar em Assis Brasil. Tem que construir um convênio, botar funcionário do Estado lá, senão não funciona. O Lula e a Dilma passaram por aí e não viabilizaram isso também. Mas veja assim, essa estrada começou a ser feita com o Fernando Henrique, foi concluída com o Lula, e eu estou botando aqui. Não conseguimos fazer plenamente. Aí teve que construir lá, quem construiu o lugar dos servidores públicos federais trabalhar fomos nós, no meu governo ainda. Então eu acho que o pessoal que está no governo agora podia pôr para funcionar rapidamente. Isso vai ser ótimo para aquela agroindústria toda que a gente tem em Brasileia e para outras que temos aqui. Quando o Roberto Moura estava ainda com a gente, ele estava trabalhando para ser um grande importador e um grande exportador de produtos nossos. Ele ia trazer açúcar lá do Mato Grosso, embalar aqui na ZPE e exportar. Já estava caminhando para isso. Faleceu naquelas condições. E acho que o pior jeito da gente fazer o Acre avançar no agronegócio, no apoio à agricultura familiar, no apoio a esses criadores de bezerros para a nossa pecuária, que são médios produtores, que precisam de apoio, é a gente ter uma boa relação com o meio ambiente. Eu acho que essa estrada ela vai ter impacto negativo nacional, internacional. Não é que vai ter impacto. É que, para ela passar no meio de um parque, o Ministério Público Federal, não é a autoridade aqui do Acre, não vai deixar nunca. Então, eles estão pegando um caminho, eles podiam pensar outra modelagem. Aí pega a pessoa que é inimiga do meio ambiente porque se declara aliado do... Olha, o ministro Salles é um caso sério. O ministro Salles, o governo americano está denunciando que ele participou de contrabando de madeira da Amazônia para lá. A denúncia ele agora lá, né? Ele virou um caso de polícia. O ministro Salles, que era o aliado do senador do Acre, veio aqui, foi tratado com tapete vermelho, esculhambou a gente, e agora estão dizendo que ele tem um escritório de advocacia, que ele é parte do desvio de dinheiro Entrou de 20 milhões, de madeira. Né? Entrou então, 20 milhões. Como é que vai sair isso, Luiz? Eu não estou dizendo por nós, não. É o Ministério Público mesmo que vai trabalhar com a Justiça. Então, o pessoal pode até enganar alguns, fazendo promessa para a próxima eleição, mas isso aí, em algum momento, vai ser desmascarado. Mas, senador, então, pelo que o senhor está colocando aqui, uma eventual vitória do Lula, que o PT chegue ao poder, o eventual retorno do PT também a dar as cartas aqui no Estado, esse é um tipo de projeto dessa estrada para Pucallpa, ele não prospera. Por uma questão também, vocês têm esse entendimento que é melhor resolver a estrada que já está em funcionamento e deixar essa para lá? Como é que é isso que as pessoas estão... Porque do jeito que o senhor está falando aí, dá a entender que não, esse projeto ele não pode sair. Qual seria então a alternativa, já que estão tentando abrir uma estrada nova? Como é que o senhor está vendo? Qual seria a alternativa nessa situação assim, para tentar chegar num acordo tanto com o Ministério Público Federal quanto qualquer outro? Porque do jeito que está sendo colocado, parece que tipo assim, não, esse projeto ele está errado, ele não é para sair. Não, deixa eu só te colocar. Eu estou falando porque eu conheço bem, sobrevoei aquela área. Fui várias vezes a Pucallpa com o governador para abrir essa cooperação, mas nunca fui mentindo para ninguém. Dizendo que vai fazer uma estrada amanhã, que vai fazer depois, o que não vai. Lutei muito para ter um voo. E aí era um período de crise econômica, dificuldade do lado peruano e nosso. Mas, por exemplo, você pode começar a integração fazendo um voo. Por que não pode? Não estão tão interessados? Não estão com o governo do Estado? Não estão com o governo federal na mão? Faz melhor que nós. Faz a bendita um voo para o Calpa Cruzeiro do Sul, dá 25 minutos de voo, rapaz. Agora, você tem um pântano ali. Eu conheço, posso dizer assim, um pouco na palma da mão. Tem um pântano danado. Nem pensaram no custo da estrada que tem que fazer. É um trecho pequeno, mas tem 90 quilômetros de pântano do lado de lá. Nós chegamos naquela época que tinha um projeto que estava sendo discutido com a própria China de estrada de ferro. A ideia era passava com a estrada de ferro que está vindo. A estrada de ferro já passou de Cuiabá. Isso aí vai acontecer um dia, porque os chineses estão financiando. Eu tive na China 15 dias. Era 40 bilhões, me parece, né? 40 bilhões. Não, 50 bilhões de dólares. Os chineses ofereceram para o Brasil porque eles querem sair do canal do Panamá, da dependência lá. Tu viu, encalhou o navio, deu uma confusão. E o Acre está bem na passagem. Você passar com a estrada de ferro num parque nacional, se fizer, porque a estrada de ferro não cria o problema da terra, da grilagem de terra. Ela passa, o trem preparando para quem dá com a mão. Tem mecanismo de fazer a integração aérea,
você tem um mecanismo até de pensar algum meio. O rodoviário, estou dizendo que é muito difícil, porque o cara quer lá chegar e desfazer, transformar um parque nacional em APA, eu nunca vi no Brasil. Mas está tendo uma vontade política, né? Tanto que o Congresso peruano aprovou já a parte deles fazerem a estrada deles lá, puxando para cá. E aí, o governo brasileiro também está tendo a vontade... Estamos falando de vontades políticas aleatórias de situações de MPF. É isso que eu queria entender. Está tendo uma vontade. Olha, 30 anos... os peruanos todos e nós brasileiros queríamos integração. Teve um momento que a gente tomou a decisão política, tinha bons projetos e nós fomos executando, respeitando o meio ambiente por lá de cá. Esse modelo que estão fazendo, sinceramente, vai demorar muitas décadas e muitas eleições. Então, eu estou aqui falando que é preciso trabalhar pela integração, porque nós trabalhamos e realizamos. A materialização da integração com a Bolívia nós fizemos, com o Peru também, não foi sozinho, foi dos dois lados. A aprovação de uma decisão de parte de um congresso, dizendo, olha, a gente defende a estrada, isso a gente aprova todo dia no Congresso brasileiro. Eu quero ver materializar isso. E eu acho, sinceramente, que não estão sendo transparentes Senador, nessa proposta. Eu queria só voltar à questão política. 2022 tem eleição, né? O PT, o senhor foi... encarregado pelos diretórios municipais e o diretório estadual de coordenar o processo, a reconstrução do PT para as eleições de 2022. Como é que está a situação do PT? O senhor é candidato ao Senado, a governador. Como é que está a chapa de estadual, chapa de federal do PT? Esse é um assunto que não dá para dar voltas. Mas eu sou obrigado a falar o seguinte, a gente, de novo, a gente está no meio dessa situação grave, essa coisa... que a gente vive, de tentar sobreviver, é uma luta de tentativa de sobreviver, uma bendita luta pela vida. Agora, está a ameaça de uma terceira onda de pandemia, a gente não vê o avanço da vacina como a gente precisa que tenha, né? Eu torço pelas autoridades se entenderem, para que a gente possa ter a população vacinada, e eu acho que nesse momento não dá para mim ficar querendo botar uma candidatura ano que vem. O que tem, claro... Mas e o Luiz até me cobra. Tem que ter candidato ao Senado. Não, então. Vai ter. E aí eu quero ser também objetivo nisso. O que tem claro é que eu estou sendo cobrado na minha responsabilidade. Eu estou sendo incentivado na minha responsabilidade. E num caos que está colocado aqui, do meu ponto de vista, que a população fica atrás de alguém que, com calma, aponte um caminho para a gente sair dessa brigalhada política, sair do meio dessa confusão de falta de esperança. Eu estou sendo lembrado. E eu não vou fugir da minha responsabilidade. Estou sendo objetivo aqui, eu não vou fugir. É provável... Você não descarta, então, a candidatura, né? O Senado, o governo... Não posso, por responsabilidade, eu tenho que assumir minha responsabilidade, não posso descartar. Mas eu não sei como é que o Brasil vai estar daqui a 6 meses. Eu estou começando um processo de ouvir pessoas, tenho ouvido muita gente... com respeito às condições todas que a gente vive, tenho conversado com dirigentes partidários, mas estou procurando conversar com as pessoas, com lideranças, com gente simples. E todos têm uma voz só, olha, temos que achar um caminho. O Acre precisa de um plano, de alguém que consiga apontar por onde é que a gente vai depois dessa pandemia. E dentro disso, é óbvio, é provável que eu dispute uma candidatura ou do governo, ou do Senado, isso está posto. Mas eu acho que eu nunca me lancei candidato. Isso seria uma discussão para 2022. Eu não sei, Luiz. Eu acho que ela vai acontecer. É Senado ou governo, menos que isso não existe essa possibilidade, né? Não é que é menos que isso, não. Tipo, deputado federal, dependendo do cenário, como é que seria? Não, eu não estou. Porque aí... ficaria uma coisa mais pessoal, de carreirismo. Eu não estou nessa. Eu afirmo a você, não tenho ambição, botei no documento, não tenho ambição de disputar nem governo, nem ser candidato. Mas eu tenho uma predisposição, estou muito animado, eu estou assim, desprovido de qualquer ressentimento. Eu estou querendo animar, porque agora... Você tem sido recebido... Eu estou querendo ajudar, porque agora... E eu tinha que me animar para ajudar, porque agora a gente está vendo uma crise muito grande, gente. Eu acho que todo mundo tem algo para fazer. E tu tem sentido uma receptividade, Jorge, assim, nessas conversas? Eu acho que há um sentimento das pessoas de querer outra coisa do que estão vendo, né? Deixar para trás aí as confusões, os conflitos. As pessoas não querem confusão. Elas querem que se aponte caminhos.
para a gente enfrentar isso. Os evangélicos estão na base da mudança que houve em 2018, né? Ali houve uma insatisfação generalizada, e eu quero me reportar aqui ao seu governo, né? O seu governo, 8 anos o senhor governou o Acre, a partir de 2002, né? Não, o Acre foi em 99. 99, foi. Eleição 2006. De 98 e eleição foi em 98, 99 o senhor assumiu. O que aconteceu, inclusive aqui no Acre, para o PT mesmo, tinha muitos aliados no meio evangélico e de repente deteriorou a relação, no seu governo ia tudo muito bem, e foi que houve de lá para cá, na sua avaliação. E a pesquisa que foi feita pelo Datafolha aponta um certo equilíbrio já, uma melhora da aceitação de Lula por parte de evangélicos, que é um fenômeno nesse processo, assim, que realmente a gente vê que no meio evangélico ainda é duro em relação ao PT. Olha, eu acho que no conflito geral, eu não vou botar só na comunidade evangélica, mas acho que o Brasil está vivendo esse drama de um conflito geral, uma espécie de uma grande confusão que veio um pouco da política ou da decepção com a política, ou veio também por algumas coisas que aconteceram. Eu não quero achar culpado, só quero identificar que tem um problema. Mas eu posso afirmar para você, porque eu tenho uma boa relação, graças a Deus, com a comunidade evangélica, e tive no governo também, a comunidade evangélica não está muito interessada, a comunidade viva evangélica, em essa história de briga partidária, nada não. Ela está interessada na igreja. Ela tá interessada porque ela respeita as autoridades constituídas. No meu período de governo, eu fiz inúmeros convênios de cooperação com a comunidade evangélica. Houve um crescimento. No governo Lula, foi o período que mais igrejas evangélicas cresceram, aquelas mais cresceram, com rádio, com TV. Isso foi bom, gente. Agora, querer fazer esse enfrentamento, eu acho que não é bom. Falamos de igreja, não é só evangélica. Agora mesmo, a igreja está bancando a Souza Araújo porque estão querendo. Está lá quase 8 meses sem receber R$1 do governo. A colônia dos ancenianos, gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Como é que pode estar vivendo isso? Quando eu assumi o governo, tinha 3, 4 meses de salário atrasado aqui e 5 no interior. Em janeiro, nós começamos a pagar em dia e pagar o atrasado. E nós fizemos uma inversão. Eu vivia ali com o Dom Moacir na Souza Araújo, o Tião também. Eu falei, primeiro que vão receber a sua pensão, primeiro, é dos evangélicos. Fizemos, dos ancenianos. Fizemos isso a vida inteira. Agora a igreja, o hospital pode desaparecer por falta dos governantes pagarem. Isso é uma questão, então, de vontade política, mais uma vez? Totalmente. Então, você entende que o governador, quem está no poder hoje, não tem se ligado para essa situação? Eu não gostaria nem de falar assim, mas eu acho que falta plano, falta enxergar o que está acontecendo, gente. Olha, para chegar aqui, eu atravessei a cidade, saindo da minha casa. Eu passei em obras, em realizações, não vou aqui ficar falando quem fez. Para mim, todo mundo sabe disso, as pessoas acompanham isso. Mas eu não vi nenhuma obra, nenhuma ação, estou falando de agora, nem do município, nem do Estado, nem do governo federal. Estamos no 3º ano. Não na prefeitura, começou agora. Mas será que não dava para ter construído uma casa, uma choupana para alguém no Acre? No 3º ano. Sabe o que é o 3º ano de governo? É o melhor ano. Porque você conserta as coisas no primeiro, planeja, arruma as coisas no segundo e começa a trabalhar. No 3º você começa a colher frutos. Acho que a pandemia não foi... A pandemia não é usada com esse pano de fundo assim, para um eventual... Eu acho que a pandemia, que é uma tragédia, ela terminou que mascarou alguns governos incompetentes. Teve algum governo que deu certo nessa pandemia? Olha, é só ver. Eu acho que tem gente que está indo... Não, é importante... Eu posso citar governos que estão conseguindo trabalhar. Você pode até pegar o Flávio Dino, no Maranhão, longe que está. Não vou nem citar Elton Dias. O que eu não estou aqui colocando problema, falta um plano, o cara chegar e dizer o seguinte, olha, a pandemia está acabando, eu vou começar a fazer, mas não fizeram os projetos, não fizeram as licitações, e aí fica difícil. Como é que você vai... Eu conversei com o empresário e falei assim, desistimos, não vamos mais procurar. A iniciativa privada aqui em Rio Branco
Você encontra obras acontecendo, todas da iniciativa privada. Eu acho que ela está fazendo a parte dela. O comerciante, o empresário, o pessoal da construção civil, os empreendedores, incorporadores estão fazendo. O que eu sinto falta é dos governantes fazerem. Assim, ó, todos os estados pararam de pagar suas dívidas desde março do ano passado, porque... E municípios? O Supremo Tribunal Federal falou, olha, não paga por causa da pandemia. O Acre tem, falando de novo de alternativas, o Acre tem 50, 60 milhões por mês que deixa de pagar. Isso é recurso próprio, fica no cofre do governo. Eu fiz uma conta, o Daniel Zen apresentou uma proposta, a gente conversou muito sobre isso, e eu defendo isso para enfrentar, para a gente sair do mapa da fome e da pobreza de novo. Se o governador criasse um programa de dar R$300 durante a pandemia para essas pessoas, ele poderia atender 50 mil famílias, uma solução. Tomara que o Gladys faça isso, gente. Ele vai ficar bem, a população vai ficar melhor. Se ele passar R$300 por cada... o dobro do que o Bolsonaro está dando. R$300 por família. E ele atender 50 mil famílias do Acre, estou falando de 250 a 300 mil pessoas, gasta 15 milhões por mês, Luiz. Eu estou deixando de pagar a dívida. De 50 a 60. Pego um quarto desse dinheiro e atendo 50 mil famílias para pelo menos essas pessoas pararem de pedir dinheiro para comida, para comprar um gás que está mais de 100 conto. Uma cesta básica, antes da pandemia, custava R$50 no Araújo. Eu estou dando muita cesta básica, todo mundo está fazendo isso. Vocês estão ajudando. Agora é 90, a mesma cesta básica. Tem uma inflação que não tem que aguente, uma falta de dinheiro que ninguém que aguente. E, gente, e miséria. Saiu na capa dos principais jornais. 14 milhões de famílias na miséria no Brasil, não é na pobreza. Nós estamos falando de 40, 50 milhões de pessoas. A Band fez uma campanha agora, arrecadou mais de 100 milhões, né? O da Atena, a Band ali, foi um trabalho bonito. Todo mundo, né? tentando, mas... Até porque havia um desestímulo das pessoas em doarem. Estava caindo as doações no Brasil todo, aliado à situação da pandemia, agora a gente vê uma certa reação. E se eu pudesse, eu convenci o governador Gladys. Falou, rapaz, pega 15 milhões, isso não vai quebrar o Estado. No dia que tu voltar a pagar a dívida, ele não estava pagando 60, aí tu cancela o programa. Porque eu acho que o mundo vai ter que trabalhar com um programa de renda mínima, mesmo depois da pandemia. O mundo inteiro, os Estados Unidos estão fazendo isso, na Europa, todo mundo está fazendo isso, tem que fazer. E eu não estou dizendo assim que o governador tinha que arrumar um dinheiro. O governador está esperando muito do governo federal eu não sei. Esse reforço, esse auxílio. Eu só queria, de novo, eu não estou aqui para, não vou jogar pedra em ninguém, porque não é o certo. Automaticamente eu vejo de vez em quando, colocando a posição. Eu vejo de vez em quando o governador demite fulano, não tem projeto, demite. Ele tem que refletir um pouco se o problema não está nele, porque eu não posso falar mal. O Acre tem uma equipe, tem gente boa. E mesmo, independente de que esteja no governo, tem muita gente boa aí que trabalha, que faz as coisas acontecerem. Às vezes é o governante, é o líder que tem que parar, organizar, planejar, acalmar todo mundo, passar segurança para as pessoas, porque eu acho que está indo embora a confiança. E sem confiança, meu irmão, já era. A maioria dos empresários falam que não tem mais confiança. Tem muita gente que só quer uma oportunidade de ir embora do Acre. Eu não quero isso. Quando eu assumi o governo, era assim. A gente trouxe a confiança, o orgulho de ser acreano. A gente trabalhou tanto tempo para cantar o hino. Lembra? Foi bacana, botar bandeira em todo canto, o pessoal se orgulhar, a gente parar de ir embora, vir para cá. Agora mesmo o senador faz um negócio desse, uma atrapalhada dessa, a gente fica envergonhado. Eu acho que o governador Gladys tem que correr, mas tendo calma, parar tudo para dizer, olha, agora que a pandemia está na bandeira amarela, como é que eu faço para andar? Tinha época, a gente sempre planejava assim, eu estava falando com o Marcos Alexandre, sempre planejava operação verão, operação inverno. Quando terminava um período de chuva, a gente organizava para o período de verão. Já entramos no verão. Um dia perdido no verão, Luiz, vai dar problema. O Angeli fez muito isso. Nós fazíamos, e acho que dá para todo mundo fazer assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que tem conversado muito, né? Eu acredito que você tem conversado realmente muito. Abriu até um escritório novo também. Abriu um escritório novo ainda, né? Vocês estão convidados para tomar um cafezinho. Vamos voltar um pouquinho para a política aqui da Taba. Vocês lançaram um candidato a prefeito de Rio Branco, que é um dos melhores deputados que nós temos na Assembleia, né? O Daniel Zen. Mas me parece que o povo não esqueceu ainda, né, daquele desgaste do PT, tanto é que ele não obteve uma boa votação. 7 mil. 7 mil votos, né? Você acha que em 2022
o povo já vai ter, o eleitor vai ter outro pensamento. Como é que você avalia isso? É um pouco daquilo que eu falei. Cada uma eleição é diferente uma da outra. Eu acho que tinha um ressentimento, as pessoas estavam com um sentimento e botaram para fora. Mas o que eu estou encontrando hoje nas conversas é no sentido contrário. As pessoas estão querendo agora um porto seguro, elas estão querendo uma segurança de que isso passe. Querem sair dessa tormenta, querem sair desse tsunami. E o Daniel Zen de fato, vocês sempre escrevem, eu leio, é um político, é uma pessoa muito interessante, muito inteligente, tem uma história de vida, um baita. Eu ponho muita fé de que ele é um dos caras que vai ter temos muitos, assim, ainda bem, o Marcos Alexandre e outros. E eu acho que a gente tem que respeitar o que aconteceu. Eu não fiquei nem um pouco chateado com isso. É tirar lições. Meu pai falava sempre assim, o passado serve para duas coisas. A gente olhar para trás para ver o que fez de errado e não repetir. E também olhar para trás e ver o que a gente fez de bom e fazer melhor para frente. Eu estou nessa. Eu estou conversando com muita gente, eu acho que o Acre está precisando da gente. E quando eles me deram essa coordenação de conduzir esse processo, eu digo, olha, gente, primeiro, nós vamos ter que estar bem unidos. Tá todo mundo unido. Porque um reino desunido não prospera. Está escrito na Bíblia. Casa dividida um reino, não prospera. Nós perdemos muito do que nós prospera. tínhamos, porque começamos a dividir pessoas uns contra os outros. Deu errado. Quando a gente estava tudo junto trabalhando, funcionava. Um reino dividido não prospera. Por isso que é muito grave o que a gente está tendo. Você se refere a esse rompimento do governador com o seu vice? Eu primeiro Rocha? estava falando do nosso caso, mas eu acho muito grave o vice-governador ir para frente da Polícia Federal, com menos de 3 anos que ganharam o governo, depois de dizer que estava lutando há não sei quantos anos, e lá denunciar o governador que se elegeram abraçado de corrupção, de um governo corrupto, e na outra semana de novo. Isso é muito grave. Então, o governador Gladys precisa trabalhar, precisa ter paz para trabalhar, mas ele tem que resolver internamente. O Petecão é candidato ao governo, mas acabaram de ganhar, já se dividiram de novo. Então, vale a máxima. Um reino dividido não prospera. Não prospera. Jesus de Por isso Nazaré. E o que é que o povo quer? Prosperidade. Quer prosperar. Isso vale para a comunidade evangélica? Vale para nós, para todo mundo. É uma todo lei mundo quer universal, prosperar. né? Eu quero que o Acre prospere, para as pessoas pararem de pedir dinheiro, parar de estar na rua passando necessidade, coitado. Jorge, você foi um prefeito que saiu bem avaliado, né? Sabe-se disso, né? Como é que você está vendo essa arrancada inicial do prefeito Tião Bocalon? Ela te deixa assim com o alento de que ele vai ser um bom prefeito, vai resolver os problemas da cidade, pelo menos o arroz com feijão de cada dia? Eu confesso que ele me decepciona. Porque eu conheci um Tião Bocalon lá atrás. Até me ajudou no governo e eu o ajudei também. E sempre o respeitei. Né? Agora a esposa dele morreu, fiz uma nota. Porque eu acho que é assim que tem que ser a gente. Primeiro a relação de vida, um com os outros. Sem agressão, sem nada, convivendo. Mas eu até conversando com o Marcos Alexandre, que é um prefeito, disse, mas o cara foi prefeito, ficou tantos anos querendo ser, e quando assume não faz o feijão com arroz, o básico. Senador, quando o senhor disse que está decepcionado aqui no segundo turno, o senhor votou nele? Não, né? Votou na Socorro, então? Não. Votou branco, então pronto. Não, é porque é o seguinte, a Socorro... Que o Cesário disse que votou nele e se arrependeu, né? A professora Socorro também foi uma decepção para nós, eu respeito, sigo respeitando, mas eu não quero também nem... Isso para mim está passado. Eu tinha motivo até para recorrer à justiça, não quero nada disso, só quero andar para frente. Pois sabe? a gente até tocar nesse assunto sobre aquela questão da justiça que teve naquele debate da OAB. O senhor desistiu de mover uma ação judicial contra ela. Chegou até preparada. Sabe por quê? Porque eu acho que não vai levantar nada, ela sabe o tamanho da justiça que fez comigo. Eu nunca fiz aquilo que falou, mas eu prefiro deixar para lá. E torcer para que ela não perca o brilho dela com esse processo da LED. Da LED. Eu não quero que ela perca o brilho dela, não. Entendi. É bem colocado essas situações, é interessante, né? O Bocalon se elegeu, já tem alguns meses, já tem algumas confusões públicas, né? Bem pertinentes, né? Bem colocadas. Qual o conselho que tu daria para o Bocalon hoje? Qual conselho? Quem sou eu? O Bocalon é que gosta... Uma sugestão, Uma sugestão. Não, o mais grave é ele chegar na prefeitura com a história de produzir para empregar.
Não pode fazer uma coisa dessa. Não tem O ninguém senhor não bobo. acredita que ele É um estelionato. vai ser. O senhor não acredita que ele vai tornar o estado, ou a capital, autossuficiente na produção de arroz, de feijão, de tomate, de milho? Pois é, gente. Isso que dá. Eu acho que os governantes podiam ler mais, estudar um pouquinho mais. Eu tenho lido, tenho estudado, dou aula agora no mestrado, em 2 cursos diferentes. E graças a Deus, que quando a gente está tendo que ensinar, a gente tem que aprender também, tem que estar estudando, né? Quando a gente quer ensinar. E eu fico muito triste de ver umas coisas. O cara disputa um monte de eleição com 2 papéis registrando lá de plano de governo. E eu não consigo ver esses planos. Eu acho que isso faz falta. Eu prefiro ser acusado de qualquer coisa, mas tem que ter plano, tem que ter uma proposta até para ser criticada, para ser melhorada também pelas pessoas. Eu agora estava conversando com um empresário. Nós fizemos aquela estação de tratamento de água na época que eu fui governador. E foi o João Buquerque, a empresa dele, que fez. Ganhou a licitação e fez. E a estação de captação de água. E naquela época eu fui criticado porque dizia que eu estava fazendo uma obra faraônica. Mas a gente tinha um plano. Nós estávamos fazendo porque a cidade ia crescer. Quando eu fui fazer a Via Verde, me xingaram que eu ia fazer para quem passar naquela via. Nós fizemos uma festa bacana. Tem que andar no meio do mato. Andar no meio do mato e tal. Então, eu quero que os outros governantes também, a gente trabalhar de novo com plano, com propostas, com metas estabelecidas. Eu acho que isso eu posso apontar, porque eu não estou xingando ninguém, apontar que falta no Estado, falta também não podemos ficar só com o negócio de pintar prédio, mudar nome de prédio. Tiraram o nome do meu pai do hospital do Alto do Alto Acre. Alto Acre, Gente, meu pai teve uma vida. Meu pai, Só achou deselegante? junto com Raimundo Melo, políticos que criaram uma escola. O Luiz aí, que é jornalista político, você que conhece, uma escola que a gente tem que todo dia beber nessa fonte. Eu estou botando o Raimundo Melo porque era de oposição, meu pai de outro partido. Papai salvou muita vida ali naquele Alto Acre. O nome do hospital foi a Assembleia que decidiu. Então vai lá, tira, troca o nome. Vai lá na arena, troca o nome. Agora está trocando a cor. Eu queria só saber se aquilo ali, na 6 de agosto, é uma propaganda da Fogás ou se é uma concorrência com o Petecão. Porque pode ser que seja uma concorrência com o Petecão. Eu falei, cara, vai pintar a cor do partido dele lá no bairro que o Petecão, toda a campanha faz lá. Eu digo, o Petecão vende gasolina. Falou outro dia, né? Vendo gasolina e o outro vai vender gás ou vai fazer o quê? Não estou entendendo. Mas eu acho que o Ministério Público vai entender esse negócio e vai dar problema. Os adversários do seu partido têm dito que vocês passaram 20 anos no poder. E de fato passaram 20 anos no poder. E tinha uma pauta ambiental muito forte. Mas continua a pobreza, não acabou com a pobreza, não acabou com a miséria. Em que o PT, então, falhou nisso? Não, né? Não é que acabou, Luiz. O que reduziu, pelo menos. Com todo o respeito, assim, ó, eu posso pegar números, já que é números, e podia ver com todas as pessoas. O PIB do Acre era 1,6 bilhões quando eu assumi, eu entreguei com quase 6 para o Binho. O Binho pegou com 6, entregou com 8 para o Tião pegou com 8, entregou com 14 bilhões. Quando eu assumi, agora está tendo a greve dos professores. Quando eu assumi o governo, e eu até sou solidário com as professoras e professores trabalhadores na educação, eu achei um desrespeito o senador do Acre chegar lá e dizer que os profissionais da educação estão atrás de privilégios. Sabe quanto que... Quando eu assumi o governo, o salário mínimo era R$180. Um professor, sem nível superior, ganhava R$126. Eu tinha que pagar a complementação salarial no primeiro mês. E um professor de nível superior ganhava R$426. Nós aumentamos nosso governo para R$1.200 o salário do professor. Hoje, Astério, está em 2.400, Luiz. 20 anos depois, andou tudo para trás. O salário mínimo é 1.100, professor com nível superior, claro, que é básico, e o máximo que ganha é 5.000. Mas quando eu assumi, tinha 1.300 pessoas lá na secretaria, nós deixamos com 300. Arrumamos as escolas todas, o BIM fez um extraordinário trabalho com Maria Correia, andamos bastante. Agora, tem 1.700 pessoas no prédio sede da secretaria. Luiz, aí os professores estão atrás de um aumento de R$500. R$500 para um salário que o piso, para quem tem nível superior, é de 2.400 e quem ganha mais ganha 5.000. Vem um senador do Acre dizer que isso é privilégio. Tenha dó, cara.
Eles estão economizando por mês? Estão deixando... A colocação dele foi mais um privilégio Em relação à em relação à vacina. Pois é, mas... Não, ó, transporte escolar está funcionando? Merenda está funcionando? Manutenção da escola está funcionando? Não, nós estamos no meio de uma pandemia. A Universidade Federal não vai nem poder voltar às aulas porque cortaram 12 milhões e esse pessoal estava lá em Brasília fazendo o quê? A UFAC, não, mesmo que vacine, o IFAC, mesmo vacinado, não tem condição de voltar às aulas presenciais por falta de dinheiro para funcionar minimamente. Então, no caso da educação, dá mais de 20 milhões por mês, só com o que não está funcionando. E tem uma coisa, tem quase 8 mil professores que são professores que não estão no quadro, que estão ali emprestados. Pô, nós praticamente zeramos isso quando eu estava no governo. Os professores, botamos a UFAC dando curso de nível superior nos 22 municípios para poder aumentar o salário dos professores. Tinham 2 mil professores leigos no estado dando aula que não tinham formação nenhuma. Botamos eles com nível superior, cara. Gastamos 70 milhões na UFAC, pegamos dinheiro nosso e botamos lá na UFAC. Hoje, eu fico assim, porque a Universidade Federal do Acre é a nossa fonte de formação de pessoas. Você é formado lá. Então, não é possível que se feche no governo Lula e Dilma, o Cibá Machado. Aqui, o Minoro trabalhou e ganhou a fama. Mas, meu irmão, foi dinheiro, foi investimento que fez o nome da UFAC fez. Trouxemos curso de medicina, foi batalha minha do Tião, com a nossa bancada ajudando, criamos aquele campo do Juruá, fomos nós que criamos. Fomos nós que criamos, com a ajuda do governo federal. Aí agora a gente vê uma greve da educação, quem pode ajudar, porque é da cozinha do presidente da República, diz que é um privilégio de professores, em vez de arrumar o dinheiro. Vocês fizeram tudo isso, mas por que o povo rejeitou vocês em 2018? Mas, Luiz, o mundo mostra isso. A vida tem ciclos. Até na amizade da gente, na família da gente, tem ciclo. Chegou um ciclo. Falharam politicamente. E eu acho que também nós nos dividimos. Nós cometemos erros, a gente não assume isso, falhas. Falta o PT reconhecer também isso? Eu acho que todo mundo reconhece. Eu tenho falado com o próprio presidente Lula, ele está outra pessoa. Você já reconhecia isso bem antes, né? Eu já reconhecia e acho que a gente tem que ter, de novo, o passado é para a gente olhar para trás, lembrar bem dos erros que cometeu para não fazê-los de novo. Meu pai falava isso. E olhar para trás só para isso, ou para ver o que fez de bom, para fazer melhor para frente. Eu aposto muito de que a gente pode viver uma prosperidade. Eu estou animado para isso, porque essa situação está insustentável. Você tem falado de prosperidade, a gente vê o seu otimismo, a sua esperança. Mas quando a gente olha para Brasília, a gente vê um certo clima tenebroso, uma tensão política como nunca se viu, ou talvez a gente tenha visto no começo de 64 e também quando momentos que antecederam ditaduras da República de lá para cá. O Brasil corre o risco com essa tensão de CPI no Senado, enfrentamento, defesa, exército, Bolsonaro, de um golpe militar? Você chegou a pensar nisso? O Lula chega... Eu tenho conversado muito quando eu vou, até com o ministro do Supremo. Não diria um golpe militar, mas algo, eu tenho medo que aconteça. Algo de briga. Agora mesmo, se tiver uma terceira onda da pandemia, com esse vírus mais letal ainda, e mais contagioso, e governadores for fazer lockdown, o presidente está dizendo que ele vai botar exército, medidas para dizer que o direito de ir e vir primeiro. O presidente saiu daqui do Brasil, fez um ato, aglomerou milhares de pessoas no Rio, sem máscara, tudo, chega lá no Equador, tinha máscarazinha, tudo. Gente, tem alguma coisa errada. Ou é o vírus diferente lá, ou é um presidente diferente cá, ou regra diferente lá ou aqui. Eu não sei, mas eu acho que o Brasil tem um problema hoje, criado pelo próprio presidente. O presidente cria um problema. Ele é um problema e isso está evidente. Nós já estamos chegando a 500 mil mortos. A situação, os empresários... Hoje eu vi o Delfim Neto, eu até mandei uma mensagem na Veja, Delfim Neto, tem restrições ao PT. Ele está dizendo, desse jeito o Lula vai ganhar no primeiro turno. O Delfim Neto é um grande analista, tem 90 anos, está muito lúcido. Eu tive o ano passado, antes da pandemia, eu tive com ele em São Paulo. Durante o período militar, né? Não gosto da gente, mas é um cara hoje mais ouvido pela classe empresarial. Um dos mais ouvidos. Uma palestra do Delfim Neto, ou uma conversa com ele, os caras pagam horrores. E ele dizendo, olha, o Lula pode ganhar até no primeiro turno. E ele diz que o Paulo Guedes, a agenda do Paulo Guedes, porque de fato a agenda está errada. Luiz, o emprego formal não vai vir mais, como vinha antes.
Por isso que o governo tem que pensar em investir na construção civil, aqui no Acre, em fazer casas, em trabalhar. Eu mesmo defendo. O meu maior... Se perguntar assim para mim, qual é uma coisa mais forte que tu faria, Jorge, se tivesse condição, ou como parlamentar, senador, como governador, era criar uma infraestrutura mais importante no pós-pandemia. Já era importante, ficou maior ainda. Eu trabalho com a área de tecnologia, acompanhando. Você fala da construção civil. Não, estou falando de infraestrutura de conectividade, de internet de qualidade. Eu fui relator dessas matérias no Senado, da nova lei de ciência, tecnologia e inovação, acompanhei os congressos importantes nessa área e agora está chegando a era 5G. Para mim, o Acre deveria ser o estado com mais fibra, como a gente começou com o Marcos Alexandre aqui na prefeitura, com o dinheiro que a gente trouxe do BNDES, ele triplicou as fibras, botar fibra em todo canto. Não importa se é no Taquari, em que lugar, para conectar essa moçada, essa meninada toda, que está aí com tablet na mão, com um smart, ou quando não tiver o governo bancando, a gente pode fazer do Acre uma ilha de prosperidade. Não importa se é em Santa Rosa, se é em Cruzeiro do Sul, mas para isso tem que ter um plano. Pegar e fazer. Eu defendo isso. No escritório que eu estou trabalhando, não é um escritório para fazer política, é um escritório para pensar ideias. Não que eu vou ser governador, nem plano de governo, mas pensar ideias que possa ajudar o Acre a reunir pessoas para a gente pensar. Os governos não estão fazendo, o prefeito não está fazendo, vamos fazer, cara. Vamos pensar na solução que a população quer. Sim, quem é que vai trazer alguma solução para o que a gente está vivendo hoje? Então, a construção civil, Luiz, ela movimenta o dinheiro. Eu defendo esse programa de auxílio emergencial para as pessoas, estou falando de R$300, porque isso o governador pode fazer amanhã, se ele quiser. Mas quando ele diz, o nosso programa só vai ajudar quem está fora do CAD único. O cadastro único é o melhor instrumento que vários governos construíram, tudo bem que da presidente Dilma foi aperfeiçoado, de identificar a família carente, a família que não tem como viver sem o auxílio do governo federal. Se vai ajudar só quem está fora daquilo, é um erro. Tinha que chegar e dizer, 50 mil famílias, 15 milhões por mês durante a pandemia. Esse dinheiro na mão do pobre, é imediatamente dinheiro na mão do cara do supermercado, do cara da padaria, do cara que vende um material de construção. Guerra me disse que o que ajudou muito ele foi esse tipo de ajuda. Ele vendeu bastante lá do Barriga Verde. Comentou comigo. É necessário. Aí a outra coisa, faz um programa de construção civil, vamos fazer casas para as pessoas, porque o melhor jeito de empregar gente e ativar o comércio é fazendo habitação. O Tião fez aquela cidade do povo lá, só ali tem 3.700 casas, são 3.700 famílias que estão ali e gerou-se muito emprego na época. Agora, o que eu fico muito triste é que pessoas em 2018 foram eleitas em nome da família, falando em nome da família e que defendendo a família, e nunca as famílias foram tão abandonadas como agora. Mas por causa da pandemia? Em termos. Eu acho que manipular essa palavra tão forte para nós, que é a família, que é o que a gente tem. E aí, agora, tem quase 15 milhões de famílias vivendo na miséria, sem dinheiro para comprar um gás, pedindo comida na rua para poder levar para os filhos. Toda semana a gente vê isso. Essa ala de, entre aspas, miseráveis, né? Ela já existia quando o PT também estava no poder aqui no Acre, né? Nos 20 anos de PT, ela também existia, né? Na periferia, tinha fome, né? Tinha miséria, tinha tudo isso, Jorge. Luiz, não fomos nós que decretamos isso, não. O Brasil estava fora do mapa da fome. Foi as Nações Unidas, com auditorias, que falou, a fome ficou fora, o Brasil ficou fora, voltou agora para o mapa da fome. O Brasil tinha um programa que, para mim, deveria ter sido aumentado, porque era só de 12 bilhões por ano, que eu acho que tinha que ser mais. Na pandemia agora, o programa era de 40 bilhões por mês, por ano, por mês para as famílias. E só ficou de R$600 porque o Congresso, e aí eu cumprimento os congressistas todos que votaram, né, a Perpétua e o pessoal ela que estava lá representando a gente, porque eles aumentaram de 200, como queria o presidente, para 600. Aquilo ali que movimentou a economia ainda e salvou as pessoas da pobreza absoluta, da miséria. Mas eu não posso concordar contigo, com todo o respeito, na tua opinião, porque se tem um programa que foi elogiado no mundo inteiro, do Obama a todo mundo, foi o programa de renda, que era só o começo. Só que agora, com o fim do emprego formal, porque agora são os aplicativos, agora é uma outra economia. Agora que precisa mesmo de um refinado planejamento, porque o emprego formal para muita gente não volta mais. É uma economia que vai ter que garantir uma renda básica para as pessoas. Se a gente quiser ter paz para poder enfrentar a violência, se a gente quiser ter paz para ter menos gente doente,
porque vai aumentar a doença no desemprego e na fome, na necessidade. Então, é verdade que tinha pobreza, é verdade que tinha coisa para andar, mas eu volto a te dizer, amigo, nós praticamente tiramos. Rio Branco é só andar. Rio Branco não era do jeito que nós estamos. A quantidade de gente nos sinais, a quantidade de gente no supermercado, a quantidade de gente drogada no meio da rua, como a gente está vendo. A questão da violência também sempre foi atribuído muito ao governo do PT. Eu me lembro que o presidente Fernando Henrique Cardoso, na última entrevista que ele deu na Globo News como presidente, ele disse que uma das coisas que ele lamentava era não conseguir conter a onda de violência que viria pela frente. Aí o presidente Lula entrou e o Brasil cresceu, chegou a crescer a 10,5% e tal, mas a violência, né, o narcotráfico ali acompanhou o surgimento, né, de organizações criminosas e tudo. Isso também é atribuído, inclusive politicamente, pelo bolsonarismo ao petismo. Aí veja, né? As pessoas, eu acho que essas conclusões elas aconteceram em 2018, mas as pessoas agora vão tirar outras conclusões e vão partir mais para a solução. Eu, particularmente, quando assumi o governo, o número de mortes aqui era 50 mil, era 50 mortes para cada grupo de 100 mil, porque a métrica que se usa é a população de 100 mil habitantes. Quando eu deixei o governo, estava 18 mortes para cada grupo de 100 mil. Nós reduzimos, porque foi um trabalho, um esforço grande, com os poderes. A gente conseguiu, eu diria assim, o presídio de Sena foi construído na minha época. Eu não estou aqui para falar das coisas assim, Tarauacá também. É importante aqui, falar. Mas eu acho que o problema se agravou com essas facções, que não posso jogar pedra no governador, no secretário, no comandante da PM, nos policiais que estão no meio da rua tentando nos proteger. O que eu achei estranho, que foi repetido várias vezes até em rede social, é que o governador chega e diz, não, eu vou chamar aqui o especialista para resolver o problema da segurança. Você refere ao vice-governador Major Rocha? Sim, quando ele faz aquele vídeo que bombou naquela época da eleição, eu falei, gente, não sabe o que está falando, porque o enfrentamento dessas organizações tem que ser uma ação conjunta de todo mundo. Menos de um ano a confusão já estava feita, e agora é o sentido contrário. A gente hoje, eu acho que a gente tem 3 grandes problemas. 2 vinculados à saúde, a pandemia e a própria saúde, e o outro é da violência. E eu diria que o desemprego está acima desses todos, porque ele vem com uma tragédia dentro das famílias. E para mim, eu volto a repetir, nunca as famílias precisaram tanto de governo, de prefeitura, do governo federal, como agora. Os mais frágeis. E eu acho que quem for para a política, quem for governar, tem que ter um compromisso. Fazer abraçar as pessoas, as famílias. Outro dia eu fui lá no Jorge Lavocar visitar uma pessoa que eu gosto muito, a Marimilda, eu fui na casa dela. Né? Ela é uma pessoa muito querida. Mas é de cortar o coração. Todo mundo está ajudando. Eu também estou fazendo o ajudar. Mas eu fico pensando assim, cara, se os governos não entrarem, não vai ter jeito. Não vai ser uma empresa, não vai ser uma igreja, não vai ser... Tem que entrar os governos, municipal, estadual, para socorrer as pessoas. Saúde, socorrer as pessoas da comida e a gente criar programa de criar trabalho. O senhor falou em renda mínima, o senhor falou em geração de emprego, a questão da infraestrutura que gera emprego rápido, é um efeito rápido. Aqui no Acre o governo já está no 3º ano, não houveram até agora obras assim que possa se dizer que tem um planejamento aí para esse verão, se criar 20 mil empregos, né, em várias vertentes, com criação de viaduto na corrente, viaduto ali perto da ABB, estrada para Cruzeiro do Sul. Mas ninguém vê isso acontecer. Então, tipo, chegou o verão. Beleza, chegamos no verão. O que está acontecendo? É falta de equipe? É falta de projeto? O que está acontecendo? Qual era a diferença da tua equipe para a de hoje? A gente queria entender uma resposta assim mais sucinta possível, se é possível ter, porque fica uma situação, tem que ter emprego, tem que ter obra. O que está acontecendo para não ter obra, então? Eu não vou repetir o bordão assim, falta gestão, não vou falar isso porque seria vulgarizar um problema tão grave desse. Eu imagino que o governador está tentando e deve estar com toda a dificuldade do mundo. Mas quando eu estou lá nas aulas que eu estou dando no mestrado sobre gestão e administração pública, eu coloco as coisas, por isso que eu tenho que ser verdadeiro aqui. Eu coloco que você tem que ter uma boa equipe, você tem que ter plano, estabelecer metas, você precisa treinar a tua equipe para tomada de decisão. Você vai somar. E tem uma coisa que a gente chama de triângulo de governo, que é ter uma proposta para fazer, reunir as condições para poder realizar aquilo
e ter governabilidade, quer dizer, você ter apoio para poder fazer aquilo. Eu, sinceramente, o fundamental, você entender o que é que você está tendo em volta. Eu fico apavorado de ver que no terceiro ano, não é só o terceiro ano, já no verão, você não tem nem uma obra importante iniciada, pensada pelo governo. Não pode isso acontecer. Porque nunca as empresas, o comércio, os desempregados, a atividade econômica precisou tanto de ação governamental como agora. E a resposta não pode ser outra. Eu acho que o governador precisa, se eu fosse ele, dá tempo ainda. Parava tudo, repensava tudo, organizava, porque eu não vejo, e quando vem aí, vem um deputado, alguém com todo carinho e respeito, chega lá e diz, vai fazer um viaduto. Gente, não pode ser isso, não pode ser só isso. E são as promessas de 3 anos atrás, de 4 anos atrás. Pelas promessas que fizeram, já fizeram uma ponte na Sibéria, já fizeram uma ponte lá no Iaco, já fizeram... Não aconteceu nada. Lá no Juruá também outra ponte. Nós estamos falando que nós fizemos todas as pontes. Isso dá trabalho, tem que ter um plano, tem que ter uma equipe bem estruturada, tem que ter apoiamento político. Eu acho que a classe política do Acre ela deu muito para o governo federal e trouxe pouco. Não materializou, pelo menos eu não vi materializado. É só promessa de emenda, cada um está botando mais dinheiro que o outro, mas nós não estamos conseguindo ver isso, o que eu lamento, o que eu quero é que dê certo. O senador, a gente encerra a entrevista por aqui. Obrigado, senador, pela participação. Acho que foi muito importante, muito esclarecedora mesmo. A gente agradece também a participação do Luiz Carlos Moreira Jorge, do Astério Moreira. Obrigado, senador. Você Obrigado, que nos acompanhou aqui no AC 24 Horas, a gente quer que você curta, compartilhe, comente esse conteúdo. E o senador pode dar a sua última palavra. Não, eu só queria, Marcos, te agradecer, falar que é um prazer rever o Luiz, a gente está nesse isolamento, o Astério também, que a gente possa voltar ao normal. Eu queria dar um abraço para todo mundo, pedir que se cuidem e dizer que é o seguinte, gente, eu só sou mais um acriano, muito amor por essa terra que está assim, inconformado, como dizia o Dom Moacir lá para mim lá em casa, uma vez, nosso saudoso Dom Moacir, ele falava, eu perguntei para ele, Dom Moacir, a indiferença é pecado? Ele falou, meu filho, é um pecado dos grandes, porque se você vê alguém sofrendo, não fizer nada, se você vê uma injustiça, não fizer nada. Se você sabe que pode ajudar numa coisa e você não ajuda, você está cometendo vários pecados. Eu acho que a crise que a gente está vivendo, na cidade que a gente mora, no estado que a gente vive, no país que a gente vive, exige de cada um de nós responsabilidade para fazer alguma coisa. Eu só quero, não quero ser mais do que ninguém, eu só quero também dar minha parcela de contribuição e assumir minhas responsabilidades. Acho que se todos nós fizermos isso, aí as diferenças ideológicas, partidárias, vão ficar um pouco de lado e a gente vai sair dessa juntos. Vai sair unidos, pelo menos uma ampla maioria, que depois vai trabalhar pela minoria que não estava junto, porque é assim mesmo a vida. Então, de coração, muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu, obrigado, com senador. E você que nos acompanhou até agora, continue ligado no AC 24 Horas e daqui a pouco tem entrevista na íntegra na capa do jornal. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem.